Só para eu... Mas fora essa parte de análise de dados, a parte de estrutura de treino, materiais, espaço, como é que é? Como que é lá fora comparado com aqui? Porque assim, eu não sei, mas eu já imagino no Brasil uma condição um pouco precária. Eu não sei se tá? Eu tô chutando por outras modalidades e tô extrapolando pro taekwondo, né? Tudo depende. Depende de onde. É uma modalidade que tem um aporte de... Porque então, como teve medalha, deve ter um aporte bom de dinheiro, não? O taekwondo em si, de uma maneira geral, que são em alguns países do mundo, ele é uma modalidade que está baseada em academias privadas, assim, com exceção de países que centralizam o processo. Então, você pega, por exemplo, o GBTIM, igual eu falei, que é a Grã-Bretanha. Eles treinam ali no centro de treinamento do GBTIM. Aí é outra coisa. Mas a maioria dos países, eles estão centralizados em academias privadas, assim. Então, nesses casos, você normalmente não tem grandes estruturas. Assim. É igual que aqui, normalmente está centralizado em academias privadas, mas, por exemplo, treinamento de campo, a gente vai no Maria Lenk. Maria Lenk tem uma puta estrutura. Você pega o Maria Lenk, cara, a estrutura hoje do Maria Lenk é sensacional. Você vai no laboratório olímpico, por exemplo. Pô, para Tóquio, por exemplo, todos os camps que a gente tinha lá, a gente tinha análise bioquímica, por exemplo, com os atletas que iam para Tóquio. A gente fazia análise bioquímica pré-treino, depois do primeiro treino e pós-segundo treino. Então a gente tinha indicador desde sistema imune até de dano muscular, então a gente tinha uma noção bem razoável e a gente batia isso com os monitoramentos que a gente já tem, que são monitoramentos psicométricos, com PSE, com indicadores de recuperação que a gente já pega, que são subjetivos que eles já respondem, a gente batia isso com bioquímico. A gente tinha, por exemplo, você pega no laboratório olímpico, os atletas que foram para Tóquio, a gente fazia... Tem tipo uma sala que você faz ali, que você consegue ver o consumo energético do atleta. Isso tem implicação para a dieta. Então, quantas calorias de fato ele vai... E aí eles passam não só o número de calorias, como qual das fórmulas que se aproxima mais para aquele atleta. Então, o seu nutricionista, quando ele for estimar seu número de calorias, fala para ele usar essa fórmula, que isso faz mais sentido. A gente utilizou, por exemplo, dentro do próprio Maria Lenk, a gente tem testes progressivos que são específicos para o taekwondo. Então, em vez de se fazer teste progressivo com corrida, se faz com chute. E aí você faz com K4, faz com analisador de gases. A vantagem desse teste é que ele te dá, por exemplo, o pace. Então, qual que é a temporalidade que eu deveria chutar para melhorar, por exemplo, meu limiar anaeróbio? Nossa, então, bem específico, né? Tudo isso a gente fez para esse processo dos jogos, por exemplo. A gente fornecia esses dados para os treinadores. A gente não tem... Como a seleção é descentralizada, aí as equipes individuais, cabe às equipes individuais fazer o trabalho, né? A gente não... É diferente do boxe que treina junto. Mas essas informações a gente passa. Então, assim, em termos de estrutura, você pega hoje o Maria Lenk, que a gente tem uma estrutura animal, cara. Mas não é uma equipe permanente, né? Esse é um problema geral de várias modalidades, que a gente tem uma equipe, um problema que é a descentralização. Quanto tempo antes dos jogos a galera se junta? Então, depende. A gente tem vários campings ao longo do ano. Por exemplo, semana que vem eu vou para o Rio. Vai ter o Rio Open lá, que é um Open internacional. A gente vai ter um treinamento prévio de 3 dias só, uma concentração, basicamente. Aí tem o Open e a gente vai ficar um pouco depois, vai ter a equipe do Chile treinando com a gente. Mas esse camping, essa competição é meio que preparação para o Campeonato Pan-Americano, que vai ter em maio. Então, isso é uma preparação para daqui a um mês. Aí, normalmente, você tem meio que a concentração na semana da competição, mas você sempre tem treinamentos de campo no mínimo 1 ou 2 meses antes, que aí são treinos que tem uma carga de treino maior, que a ideia é que você gere algum impacto, de fato, na questão tática, na questão física do atleta, né? Aí, mas são características diferentes. Uma coisa é quando você junta seleção antes de viajar, outra coisa é quando você faz um tempo antes, você junta seleção para tentar causar um impacto. Existe esses camps pré-campeonato, por exemplo, os caras vão treinar tudo junto no Maria Lenk, por exemplo? Sim. Normalmente sempre faz concentração antes de viajar. Quanto tempo que os caras ficam treinando juntos? Normalmente, quando é antes de competição, junta e já vai. Não, desculpa, não exatamente antes, mas nesse camp que você quer causar algumas normalmente mudanças. Uma semana, 10 dias, por aí. Normalmente não faz campings tão longos, com exceção, por exemplo, para os Jogos Olímpicos. Teve um pre-games que foi para a Sérvia, mas aí entra numa estratégia de própria aclimatação, né? Uma das estratégias de aclimatação, a gente tem uma questão fisiológica mesmo, que quando você tem uma diferença de fuso horário, você tem até uma questão hormonal mesmo, desde hormônio de sono até temperatura corporal, que ela varia conforme os dias. Então, seu ciclo circadiano está habituado com o seu fuso horário. Aí você tem normalmente uma preconização de 1 dia por hora, fuso horário. E normalmente para a Ásia é muito estressante os atletas irem para a Ásia, assim, por uma questão cultural, de alimentação e tudo mais. Então,
Uma das estratégias é você centralizar no meio do caminho. Então, vamos supor, você vai para a Europa, que é menos estressante para eles. Você tira parte do fuso horário ali e depois você vai para a Ásia. Então, você faz em 2 tempos. Aí, por exemplo, para Tóquio, isso foi feito. Então, a gente ficou na Sérvia, que é uma equipe muito forte. Você pega, por exemplo, ele já tinha campeão olímpico, aí foi lá, levou 2 meninas. Uma ganhou ouro, outra ganhou bronze. Aí é um técnico muito bom, bem renomado ali da Sérvia. Aí o pessoal fez a aclimatação na Sérvia para depois ir para o Japão, por exemplo. Aí são tempos mais longos. Mesmo na preparação para Tóquio, porque os atletas ficaram 3 meses lá na Sérvia treinando. Tá. Aí então, tudo varia um pouco de programação. Não tem uma regra específica, varia um pouco do contexto, do que o gestor ali ele pensou que estrategicamente era melhor, conversando com a comissão técnica, né? Legal, vou fechar aí. Mas então, falando tudo isso que a gente conversou, quer dizer que o Brasil hoje, pelo menos na parte desse afunilamento final, tem uma estrutura bacana para isso. Tem não, você pega a estrutura do... É que eu falei, os atletas eles treinam as suas equipes particulares. Assim, separadamente, né? Vocês não conseguem controlar ainda, mas quando tudo se afunila e tudo se aglomera num bloco, nos treinamentos é uma de campo, estrutura muito boa. Você pega a estrutura do Maria Lenk, cara, ela é muito boa. Que legal. Eu vou te falar, você pega assim, mesmo a parte, eu falei do laboratório olímpico, mas você pega a parte de preparação física ali, pô, cara, você tem desde aquelas esteiras antigravidades, tá ligado? Então o atleta, ele lesionou o joelho, tá fazendo uma volta, por exemplo, coloco na esteira que ele consegue tirar até 70% do peso do cara ali, então você consegue fazer uma reabilitação disso. Fantasia essa esteira. Então assim, cara, você pega os equipamentos que eles têm ali, é tudo bem moderno, assim, a estrutura que tem hoje o Maria Lenk, e várias modalidades fazem aclimatação lá, fazem treinamento de campo lá. O taekwondo agora ele sempre faz lá, né, porque já aproveita aquela estrutura. Então assim, por isso que eu falo que depende de quem se compara, igual lá nos Estados Unidos, você estava perguntando, comparando lá nos Estados Unidos. O taekwondo em si, agora, depois que entrou, quando eu fui, estavam contratando, estavam em negociação para trazer o Paul Green para cá, para esse cara do GB Team. Mas os caras não tinham uma estrutura tão fixa ali. Agora eles têm lá em Colorado e tudo mais, agora tem uma estrutura. Mas quando eu fui o taekwondo, propriamente dito, não tinha uma estrutura tão centralizada. Aí você olhava o centro olímpico deles, pô, é animal. Você olha o centro olímpico que tem várias modalidades e tal, mas não são todas as modalidades que treinam no centro olímpico, porque você tem uma estrutura e você tem muitas modalidades querendo usar. As modalidades que têm melhor rendimento ganham meio que o direito de usar ali. Então não é todas as modalidades que treinam em período integral ali. Aí o taekwondo não era uma delas. Então assim, tudo depende, mas a estrutura do centro olímpico deles aí é outra parada, né? É legal. Mas eu vou te falar, que o Maria Lenk ele é menor, assim, mas o que tem ele é bom ali no Maria Lenk. Não acho que deve tanto também. Deve assim, ali é bem maior, atende muito mais atletas, os atletas dormem ali, o restaurante ali é animal, então assim, tem muito mais coisa que o Maria Lenk não tem, mas a estrutura esportiva em si do Maria Lenk ela é muito boa, cara. A gente tem muita coisa legal aqui que lá fora não tem. Você pega o pessoal fala pra caramba mal aqui de várias coisas no esporte. Mas você pega, por exemplo, bolsa. A gente tem possibilidade de bolsa atleta aqui. Você pega paradesporto. Paradesporto aqui, cara, tá muito mais à frente do que qualquer lugar. Eu falo tanto que o Brasil é uma potência, e eu mesmo, né? Eu fui treinador de uma atleta de paralímpico. A Débora Menezes, ela foi campeã mundial na minha mão. Eu era técnico, eu não era preparador físico só dela. Quando ela chegou comigo, ela não tinha ganho uma medalha de ouro em campeonato internacional. A gente fez ela ser campeã mundial, classificou para Tóquio em segundo do ranking, foi a única brasileira que classificou pelo ranking para Tóquio. A gente fechou a academia, aí teve que treinar em outro lugar. Aí com a pandemia a gente acabou finalizando esse processo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ela, por exemplo, ela tem bolsa pódio, que é uma das bolsas mais altas que a gente tem aqui, cara. O atleta consegue ver muito bem, cara. Se ele chegar numa bolsa... Você sabe o valor? É mais de 10 conto, cara, uma bolsa só. pódio. Uma bolsa pódio, ela é a bolsa mais alta que tem, mas assim... Uma bolsa justa. É uma bolsa para... Que a pessoa consegue viver da bolsa. Ela consegue viver. Aí, por exemplo, você pega... Nos Estados Unidos, eu acho muito engraçado que várias vezes as pessoas batiam com muito orgulho. Não, porque aqui a gente não tem nem Ministério do Esporte, não tem verba pública para o esporte. E aí eu falei para algumas pessoas que acharam meio ruim. Eu falei, cara, isso é até a página 2, né? Não, como assim até a página 2? Porque você pega a estrutura... O seu esporte está baseado em escola e universidade. Sim. Você pega a estrutura de boa parte das escolas aqui, é melhor do que de boa parte dos clubes do meu país. Então, você não tem verba, não tem o Ministério do Esporte. Mas a estrutura física das escolas, que é onde está baseado o esporte, você consegue treinar esporte a nível populacional,
Não é um esporte, tipo, para algumas pessoas que têm acesso para um clube aqui, igual aqui. Nossa, muito mais larga escala, inclusive. Então, né? você consegue treinar muito mais larga. Ali você tem dinheiro Sim. público. Então, assim, é até a página 2, né? Aí as pessoas achavam meio ruim quando eu dava essa vírgula, porque não, porque eu entro numa coisa meio idealista, assim, meio liberal. Não, porque a gente não tem, mas igual, não tem Bolsa Atleta, se para pensar. Mas lá eles devem ter muito patrocínio, né? Muito mais que a gente. Nossa, você entra no centro olímpico deles... Porque essa é a diferença. Eles não têm bolsa, mas todo mundo patrocina, né? Então, aí depende do esporte, depende da capacidade tem a grana do das esporte. universidades também. Não, isso aí é verdade, mas de uma forma geral você nem pega... todo esporte está na universidade. Sim. Então, assim, depende da capacidade do esporte de tornar aquilo atrativo. Mas você tem um mercado, Não, eu estou querendo dizer assim, por exemplo, vou usar exemplo a Milena aqui, que veio aqui. Ela foi campeã. Sim. E ela tem alguns patrocínios, mas sempre, se ela estivesse nos Estados Unidos, ela teria muito mais grana de patrocínio do que ela tem. Pode ser ou não. Pode ser, né? Mas eu acredito que sim, pelo assim, histórico que a gente vê, né? Depende muito da capacidade de gestão do esporte, assim. Então, assim, se o esporte ele é bem gerido lá nos Estados Unidos, pode ser sim, eles de maneira geral eles têm mais facilidade, mais capacidade para arranjar associações privadas. Mas às vezes, se o esporte também não é de interesse público, então imagina que a sua organização, a sua federação, ela não consegue ter um mínimo de atratividade para o público. Então, um evento nacional que você faz, ninguém quer assistir aquilo. Pra que gira muito em torno disso, né? Mas por exemplo, a gente está pensando, o cara é atleta de futebol americano. Com certeza absoluta ele vai ter trocentos mil patrocínios. O melhor exemplo. Beleza. Só que a gente pega assim, vamos comparar o taekwondo de lá com o taekwondo daqui. Provavelmente os atletas de taekwondo lá, mesmo tendo menos expressão do que os atletas daqui, têm mais patrocínios do que aqui. Eu não tenho relativo. Não tenho certeza. Pode ser, mas eu não tenho certeza. Mas assim, comparando toda, assim, não é muito atrativo lá, não é muito atrativo aqui, mas eu acho que lá tem mais. Depende do nível. Pondo no mesmo pé, eu acho que lá você tem mais chance de você ter patrocínio. Depende. Por exemplo, aqui você tem Forças Armadas, por exemplo, o salário de Forças Armadas, você tem 4 pau e pouco ali, do salário de Forças Armadas. Aí você tem a Bolsa Atleta. Mas aqui você está pensando numa coisa mais Estado, né? Eu estou pensando em organizações privadas ajudando, patrocínios mesmo direto. Então, é porque aqui a diferença está muito da fonte da verba que você vem. Para se arranjar um patrocínio privado aqui é mais difícil, com certeza. Só que você tem algumas possibilidades, por exemplo, boa parte dos atletas. Eu conheço vários atletas que eles têm bolsa da prefeitura, bolsa do governo, então você tem a bolsa. Então imagina que algumas prefeituras que são de São Paulo, mas normalmente em cidades do interior, você tem alguns projetos de bolsa de incentivo para atleta. Você tem possibilidades de bolsa federal, e aí vai depender do seu nível. Normalmente, um nível mais baixo é baixa a bolsa mesmo, mas se pegar um nível mais elevado, vai aumentando. E você tem a possibilidade de Forças Armadas, que normalmente não é para todo mundo. É só para os atletas que estão mais por exemplo, aí, quando o cara vai juntando essas coisas, o cara consegue ter um bom salário que, às vezes, não necessariamente ele conseguiria isso em um país como os Estados Unidos, que não tem esse tipo de programa. Tá. A gente trouxe um cara aqui que, eu não vou falar o nome dele, porque é ruim, mas é um cara que anda muito rápido. Sim. E ele tem dificuldades, assim, com a bolsa dele de se sustentar, sabe? Sim. Ele mora com os pais ainda, ele não conseguia alugar uma coisa, ele tinha um patrocínio que era muito restrito. Então, assim, o cara, ele foi para as Olimpíadas agora. Ele não ganhou nada nos Jogos Olímpicos, mas ele foi. Então, assim, eu esperava que um cara que foi para uns Jogos Olímpicos tivesse uma bolsa... Mesmo naquela hierarquia de bolsa, atleta, ele tá no início, assim, ele não é... Sim, ele não é um... Ele ganha uma bolsa menor mas só pro cara ter ido nos Jogos Olímpicos, ele já deveria ter uma bolsa que pudesse sustentar. Pelo menos entendeu? isso. Assim, a gente tem vários problemas, assim, né? Mas a gente tem, igual, a bolsa, vira e mexe, você recebe... imagina que você ganhou o brasileiro, aí você vai receber uma bolsa nacional. Aí isso aqui, a bolsa está com delay de 2 anos. A gente tem vários problemas em relação a isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que tem vários países que nem isso tem. Sim, Então, assim, eu não estou falando que o nosso sistema é perfeito, nem que é tranquilo pra caramba você ser atleta aqui. De longe, eu dou treino para os atletas, eu sei a realidade dos caras, meu. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente idealiza que, nos Estados Unidos é muito melhor, é muito mais tranquilo, assim. E, cara, não necessariamente, e depende muito da modalidade, né? Depende da modalidade. Então, assim, talvez se você é um atleta de futebol americano ou um atleta de uma liga, legal, uma liga profissional que gira dinheiro de verdade, com certeza, isso eu não tenho nenhuma dúvida da diferença financeira. Mas de um esporte que ele é muito amador, que ele não está centralizado em grandes clubes,
Cara, tenho minhas dúvidas, assim. Né? Então, assim, as coisas são um pouquinho mais complexas, assim, né? Não tô falando que aqui é perfeito, mas, cara, a gente tem coisas positivas que a gente normalmente não enxerga. A gente tem de uma maneira geral, a gente tem uma visão de senso comum de que aqui é tudo uma merda, aí lá fora é bom pra caralho. Cara, desculpa o palavreado. Pode falar. E assim, cara, não necessariamente. Tem mais tons de cinza aí, cara. Depende, meu. Aí, então, eles têm os defeitos deles, têm as dificuldades deles ali também. Pode ter modalidades com mais facilidade. Pode ser que para patrocínios privados facilite algumas coisas. Mas se vai. Não é tão simples também, cara. Talvez tenha também uma percepção enviesada sua, porque você tá num lugar, né? Deve ter modalidade que a gente fica sabendo que nem chega a verba que foi... Sim, não, se tem diferença de modalidade. Por exemplo, atletismo, que é uma equipe gigantesca, aí a realidade deve ser um pouco diferente também. Né? Não, sim, você vai ter diferencialidades aqui no país, isso, com certeza. E se a modalidade está inserida em Forças Armadas ou não. Então, eu acho que é isso. Tipo... porque o que a gente escuta da realidade média dos atletas, pelo menos quem veio aqui, é treta, assim. Tipo, porque, por exemplo, aqui a gente boa que e o lance que a gente sente que vende a janta pra... falta um incentivo para o cara conseguir chegar, né? Fora porque isso, o cara precisa ser campeão lá... para ele ganhar a bolsa. Você né? vai ter incentivo depois que você já fez tudo, né? Assim, isso, de uma maneira geral, acontece em todo lugar. Você é cobrado por resultado. Isso é quase um princípio do esporte. É um princípio meio de meritocracia, assim. Aí, só que o ponto... Na minha visão, o problema central está em como está a estrutura macro do esporte, né? Então, igual eu falei, nos Estados Unidos você tem uma divisão que vem da escola para a universidade. No caso do taekwondo, ele não está inserido na escola, mas você tem ali, por exemplo, cara, as academias ali de taekwondo, elas sobrevivem muito com o After School Program, que é o seguinte... É muito caro você deixar seu filho com uma creche ou com alguém para cuidar. Então, as academias, elas já oferecem o After School Program. Cara, é muito caro, assim, tipo... E é só plano anual que eles têm. Eu fiquei abismado com o modelo de negócio deles. E aí, a van já vai, pega o moleque na escola, traz pra academia, ele treina, come, faz a lição de casa, aí o pai vem, pega ele na academia e leva para casa. Então você tem uma popularidade... Não tem como não, mas a possibilidade de você formar atletas só com isso já é absurdamente porque, assim, maior, você tem muita gente. O objetivo em si para esse programa não é um alto rendimento, mas você tem a massificação. O ponto, normalmente a modalidade ela é uma pirâmide. Sim. Você tem a massificação da modalidade. A massificação é importante, não só para você selecionar talentos, mas você cria espectadores também, né? Se você cativou aquele cara ele vai assistir a modalidade. Não tinha pensado nisso. Isso quando a gente pensa num programa de longo prazo, a massificação é o ponto central. Porque você faz a massificação e aí a partir disso você vai fazendo a pirâmide, você vai selecionando as pessoas e tudo mais. Então, igual eu falei, mesmo que nos Estados Unidos o taekwondo em específico não esteja dentro da escola, você tem essa estrutura, já é cultura da sociedade mesmo, que facilita você massificar a modalidade e, por consequência, você vai ter mais talentos ali e a pessoa consegue treinar. Normalmente, ela vai ter uma estrutura melhor para treinar durante a base, assim, sabe? Então, acho que isso é sem ter que largar estudo, sem ter que... né? Eu acho que esse é o que diferencia mais a sua estrutura de formação, assim, de você conseguir ter uma condição mínima para treinar ali, combinar com as outras coisas e tudo mais. E aqui no Brasil, você falou que tem muito mais em academia privada do que em clubes, né? Sem Acaba dúvida. Sendo uma modalidade mais elitizada ou tem... Não, porque os atletas que chegam no topo, a maior parte deles vem de projeto social. A maior parte da massificação do taekwondo... Quero. A maior parte dos atletas que chegam na seleção vem de algum projeto social. Por exemplo, eu estava até discutindo antes de começar aqui. Como que sobrevive, por exemplo, um técnico de taekwondo? O cara quer ser um técnico de alto rendimento. Como que ele sobrevive de taekwondo hoje? Aí tem algumas possibilidades. Partindo do pressuposto que, por exemplo, o taekwondo ele não está inserido nos grandes clubes. Então, diferente do judô, por exemplo, eu quero ser um atleta de alto rendimento de taekwondo. Cara, é difícil você ter um mercado para isso. No judô, você tem um mercado, pode ser pequeno. São poucos clubes que tem, não é todo dia que abre uma vaga de técnico de alto rendimento em um clube grande. É verdade, não é todo dia que vai abrir. Imagino que não sejam muitas pessoas que vão poder aplicar. Sim. Mas assim, existe essa possibilidade. Você tem um mercado. O mercado de alto rendimento de qualquer esporte, ele é restrito. Mas você tem um mercado. Agora, no taekwondo, ele não está inserido nos grandes clubes. Você não vai conseguir receber um salário só para ser... Por que não está? Você sabe?
Historicamente, por que não... Cara, não sei te explicar. Só sei que ele não... O fato é que não deve dar dinheiro pros clubes, por enquanto. E por quê que a gente não sabe. Aí, assim, o fato é que não... É que vira uma coisa, um ciclo vicioso. O fato é que o taekwondo não está inserido nos grandes clubes. E aí, por exemplo, como que um cara vive de... Eu quero trabalhar de taekwondo. Como que você vive? Você pode ter uma academia privada e focar no social. Então, cara, 90% das academias de taekwondo do mundo sobrevivem de criança. Então, esse é o grande mercado que você tem para sobreviver na modalidade. E aí você fala, não, mas eu quero trabalhar com formação ou com alto rendimento. Como que você faz? Cara, o que os técnicos que trabalham hoje com alto rendimento fazem, eles têm associações e aí você entra com lei de projeto de incentivo ao esporte. E aí você tem o seu projeto incentivado, e aí você tem, desde a lei de incentivo que é federal, até vários municípios ou estados têm as suas próprias leis municipais ou estaduais, e a partir disso você tem as massificações para projetos sociais. E boa parte dos atletas, eles saem desses projetos sociais. Pessoas que muitas vezes chegam no alto rendimento, boa parte deles vieram de projetos sociais a partir daí. E é a verba desses projetos que normalmente pagam os professores. E aí mas isso é difícil, porque, por exemplo, para você querer sobreviver de taekwondo, cara, não basta saber de treino, você querer ser técnico, você tem que entender minimamente. Você tem que saber, por exemplo, criar uma associação, você tem que saber quais são as como que eu engato um projeto de lei de incentivo, como que eu capto o recurso. Isso a gente tem muito pouco na faculdade, né? A gente não tem nada. Eu não tive nada. Eu tive, assim, uma tanto pincelada. Que esse, por exemplo, esse é uma lacuna que eu tenho. Tanto que, por exemplo, quando eu abri minha academia, eu queria ter equipe, mas eu falava, cara... não sei nem por onde começar. Não é viável, assim, minha academia é uma academia privada, e putz, eu vou ter que criar uma associação, aí tem que ter 3 anos de existência de associação para você poder disputar. Então, assim, putz, cara, não compensa, meu. O alto rendimento... Isso vai matando um pouco, o crescimento do esporte. E assim, então, eu não tenho mercado, não tenho como prestar para algum lugar para ser técnico de alto rendimento, não tem esse mercado. Aí, cara, putz, eu vou ter que ter uma associação, sabe, é complicado assim, cara. Então, aí, para as cidades do interior é um pouco mais fácil, de uma maneira geral é mais acessível. Alguns projetos municipais é mais acessível para o técnico. Agora, em São Paulo, é muito distante, cara. De São Paulo, esquece. Em cidades do interior fica um pouco mais... Tanto que boa parte dos atletas... Vem do interior. De técnico, tem equipe mesmo, vem de cidades mais do interior, não vem de São Paulo, cara. São Paulo é muito difícil. Eu te falei, né? Quando o Barbosa veio, eu falei de um amigo meu que era do judô, lá de Divinolândia. O Danilo, ele chama. Ele tem um projeto grande lá, social, assim, de crianças no judô. E aí fica muito mais fácil, porque a cidade tem 15 mil habitantes, tá? Uma coisa muito mais controlada e muito mais direta, né? Não consegue nem se deslocar até o lugar que aqui, né? Não, aí no interior é melhor, assim. Normalmente é mais fácil você ter acesso a recurso, ou você, mesmo que você seja acesso a um vereador ou alguma coisa assim. Acho que isso que é muito mais próximo. Às vezes os caras... Ele deve conhecer o prefeito da cidade. Na barbearia. Exato. Então, assim, fica mais fácil isso. Em São Paulo é bem mais difícil, assim. Então é difícil. O mercado para se trabalhar, sobreviver de alto rendimento, ele é difícil. Aí, tanto que normalmente quem sobrevive de alto rendimento não é o alto rendimento. Normalmente quem que dá dinheiro para ele é o projeto social, é a massificação.